Fala pessoal, vamos então para uma outra parte aqui do treinamento, onde eu vou explicar para vocês aqui todas as aplicações que são possíveis com os inversores da Growvat, os inversores off-grid. Como eu falei para vocês anteriormente, esse inversor a gente pode considerar all-in-one. Ele é all-in-one porque a gente consegue fazer todas as tarefas que eu expliquei para vocês, que é 100% isolado, de backup, interativo, com um só dispositivo. E sem precisar ficar colocando acessórios a mais, porque tudo isso já está dentro do inversor. O inversor já consegue fazer todas essas tarefas dentro dele, basta você programar. E nós vamos explicar mais para frente como realizar essas programações. Mas vamos lá falar um pouco das aplicações do equipamento. E nessa primeira figura aqui que eu estou trazendo para vocês, que eu tirei lá do site da Growvat, é a aplicação somente fotovoltaica. Essa aplicação ela está relacionada com 100% isolado. A gente não tem mais nenhuma outra fonte de energia no nosso sistema, apenas os módulos fotovoltaicos. Aqui está escrito como PV Array, que é arranjo fotovoltaico. Então só temos o módulo como uma fonte de energia no nosso sistema, e temos aqui o banco de baterias e as cargas. Então, nesse tipo de aplicação, os módulos eles são utilizados para carregar a bateria e para atender as cargas. E também a bateria ela é utilizada para atender as cargas, complementando o módulo ou só a bateria. A bateria ela complementa o módulo quando o módulo não é suficiente. A gente sabe que a fonte solar ela é intermitente. Tem hora que você tem hora que você tem menos, tem hora que você tem mais, conforme, por exemplo, forem passando as nuvens. Conforme isso for ocorrendo, a potência dos módulos ela varia. A gente chama de uma fonte intermitente. E a bateria, ela justamente complementa nesses cenários. Então, a bateria ela vai complementar os módulos, quando os módulos não forem suficientes, e também a bateria ela vai atuar de noite, quando a gente não tem os módulos porque o sol já foi embora. Beleza? Então essa aqui é a aplicação 100% fotovoltaica, e a gente tem aqui também a questão do monitoramento. A segunda aplicação que a gente pode utilizar nos inversores all-in-one é utilizar uma fonte CA junto no projeto. Nós já temos a fonte dos módulos, a fonte PV, e agora a gente pode colocar um gerador, por exemplo. Assim, continua também numa situação de locais 100% isolados. Você vai fazer um projeto num lugar isolado e você quer colocar mais de uma fonte de energia para você ter mais segurança no seu projeto, para você garantir mais estabilidade, sempre garantir que tem a energia disponível, nunca ter o problema de não ter a energia, a falta de energia. Então é possível colocar também um gerador. Então a gente vai colocar um gerador na parte CA do projeto, e esse gerador ele vai ser um suporte. Nunca que nós vamos mandar energia para ele, nem nada. Ele vai ficar na entrada do inversor, e com isso a gente vai usar o gerador para mandar energia para a bateria ou para as cargas conforme a programação. A gente pode usar a programação de, por exemplo, começar os módulos alimentando as cargas. Se os módulos não forem suficientes, entra a bateria e só vai usar o gerador de último caso. É possível fazer isso. O gerador ser a emergência, o último recurso. Dá para a gente fazer também uma programação onde começa com o gerador e só vai utilizar a bateria e os módulos para atender as cargas quando não tiver o gerador disponível, quando acontecer algum problema e tudo mais, ou acabar o diesel e por aí vai. Mas isso aí não é muito utilizado, Geralmente a gente dá preferência para fonte solar, para bateria, e deixa o gerador como último caso. Geralmente é isso que as pessoas fazem. Mas também é possível a gente programar para dar prioridade inicialmente para o gerador. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos ter que programar mais para frente. Eu vou ensinar para vocês
todas as programações, mas a gente tem que definir para o inversor o que ele vai fazer, né? Qual que é a ordem de prioridade, qual que é a ordem de prioridade para atender as cargas e qual que é a ordem de prioridade para carregar a bateria. Por exemplo, eu quero carregar primeiro a bateria com o gerador ou com os arranjos fotovoltaicos? Ou eu quero com os dois ao mesmo tempo? Ou eu quero com primeiro os módulos e só vou usar o gerador se não tiver módulo? Tudo isso é possível programar, beleza? Mas essa daqui também é uma função que a gente tem disponível aí no nosso sistema. A gente, né, pode utilizar no lugar do gerador, quando a gente tem a rede elétrica disponível, ela, né, não precisa ser um gerador, né, na mesma entrada do gerador, a gente pode colocar a rede elétrica. Aqui a gente já começa a entrar um pouco na situação de backup, né? Lá no gerador a gente também pode chamar de backup, né? O gerador é como se fosse um backup, só que ele também é um recurso limitado, né? Pode acabar o diesel e tudo mais, né? Aqui a gente tem a rede elétrica, né, com forma infinita, né? Só que pode ocorrer problemas, né, na rede elétrica, pode acontecer algum apagão, por exemplo, né? E aí sim a gente utilizaria as baterias, né, e os módulos, né? Então, quando a gente tem rede elétrica, a gente pode usar como um sistema de duas maneiras, né? A rede elétrica sendo o backup, como se fosse o gerador, né? A gente usa, né, os módulos para atender as cargas, as baterias também. Só vai usar a rede elétrica no sistema quando não tiver módulo e bateria. Ou dá para a gente usar inicialmente, né, a rede elétrica, só vai usar os módulos da bateria quando não tiver rede elétrica. Aí sim seria o módulo de backup, né? O backup ele usa os módulos da bateria, né, como emergência, né? Mas dá para a gente pensar da maneira inversa, né? A gente usar os módulos e a bateria e quando não tiver disponibilidade mais, por exemplo, a bateria descarregar ou ficou de noite, né, não tem mais módulo e a bateria descarrega, aí usa a rede como backup, né? Então dá para a gente fazer essa analogia também, né? Mas o que eu queria dizer é que dá para a gente colocar no lugar do gerador a rede elétrica, né? Que é o mais comum, né? Mas o gerador ele é mais usado para lugares isolados, né? Onde não tem a rede elétrica, porque a rede elétrica ela acaba se tornando mais barata que o gerador. Beleza? Então isso aqui é a terceira possibilidade de aplicação que é muito utilizado, né, com os inversores. E nota que já apresentei para você 3 aplicações e todas elas, né, é o mesmo equipamento, né? Então isso aí é muito massa. A quarta aplicação, ela lembra um pouco a terceira, né? Só que só tem um detalhe, a bateria é de lítio, né? Então isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Que a gente não precisa ter nenhum dispositivo a mais, né, no nosso projeto para controlar a bateria de lítio. Eu já queria explicar aqui para vocês que a bateria de lítio ela é um componente um pouco delicado, porque envolve uma eletrônica junto com ela, né? Ela é um tipo de bateria que ela precisa de um cuidado para você carregar e descarregar ela. Então você tem que ter uma eletrônica, um controle mais avançado para garantir que tudo isso é feito com segurança, né? Aqui na bateria de chumbo, que é essa representação que nós temos aqui, nota que só tem essa ligação em verde aqui, né, com o inversor, que é só uma representação, né? Na bateria de lítio a gente tem esse pontilhado. Esse pontilhado é um cabo a mais que a gente utiliza, que é uma comunicação, é um RJ45, né, que é uma comunicação entre a bateria e o inversor, não é cabo de potência e de comunicação. Essa comunicação, a bateria manda informações para o inversor e o inversor manda informações para a bateria, né? Assim a gente garante que eles trabalhem em harmonia, né? Que eles se comunicam. O inversor ele sabe as informações da bateria e a bateria também manda informações para o inversor, né? Então o equipamento da Grovat já está preparado para se comunicar com algumas marcas de baterias de lítio. Isso é muito interessante. Você não precisa ter nenhum equipamento extra para fazer essa comunicação, esse controle. Está tudo integrado no mesmo equipamento. Beleza? Então isso aqui seria apenas, né, mais uma ramificação a mais, né, que a gente pode utilizar no nosso projeto. A quinta aplicação, que essa aqui é interessantíssima, a gente consegue colocar um controlador de carga a mais no projeto. E são controladores de carga da própria Grovat, né, que é esse modelo aqui, ó, o SC. Né? Esse controlador de carga, né, ele é utilizado quando você quer carregar a bateria mais rápido, né? O inversor ele já tem um controlador de carga dentro dele. Eu vou fazer uma representação aqui, ó. É como se ele tivesse dentro dele já o controlador de carga, né? E quando você, só que assim, você quer carregar a bateria mais rápido, né? Você não precisa colocar 2 inversores, você até pode, é uma solução boa, interessante. Só que você pode colocar também só o controlador de carga, né? A Grovat vende, né? Aqui no Brasil, eu acredito que ainda não tem disponível, né, em alguns nos distribuidores, pelo menos até a data
desse treinamento. Mas eu vou deixar também numa das aulas mais para frente, né, uma lista de todos os distribuidores de equipamentos Grovat off-grid. Aí você pode acessar, consultar eles. Mas até o momento não tem ninguém. Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês terem noção que isso é possível, né? Não tem ninguém aqui no Brasil, né? Lá fora isso já é comercializado, né? Mas temos aqui um controlador de carga. E o controlador de carga, ele alimenta a bateria, né? E você pode notar que o controlador de carga do inversor, né, que está dentro dele, e o externo, eles alimentam o mesmo banco de baterias. E o que a diferença é que o inversor tem o arranjo deles e o controlador de carga tem o seu próprio arranjo, né? O que significa isso? Que nós estamos aumentando a quantidade dos módulos. E aumentando a quantidade dos módulos, nós estamos aumentando a nossa fonte de energia. A gente coloca mais módulos, mais energia pode ser gerada. Aí com isso, a gente consegue carregar a bateria mais rápido. Né? A gente consegue ter mais potência, mais corrente, né? Isso ainda é muito interessante. Esse tipo de aplicação, ele geralmente é utilizado em cenários onde a bateria é muito descarregada, né? A gente precisa carregá-la novamente, ou a gente precisa repor, né, a bateria rapidamente. Então, isso é muito interessante, né? Principalmente quando você não tem a rede elétrica, né? Aqui nesse diagrama a gente tem a rede elétrica conectada, mas vamos supor que você não tem a rede elétrica para usar ela para carregar a bateria em momentos de emergência. Então a gente sempre tem que garantir que a bateria esteja disponível. Então a gente pode colocar um computador de carga, né? É uma das opções bem interessantes para o projeto.